Obrigado, Walter. Boa tarde a todos que nos assistem, recebendo aqui hoje, conversando com quem faz a diferença, no programa da nossa Universidade Corporativa do Global Council of Sales Marketing, um médico que tem 45 anos de vida pública. Médico, foi deputado estadual, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi deputado federal, foi deputado federal, foi secretário, foi secretário, foi secretário, figura do nosso estado mais querida e um dos fundadores do Partido Social Democrático, PSDB. Então, recebendo aqui nosso amigo Walter Feldman, secretário-geral da CBF, um ilustre convidado. Walter, vai me ajudar na entrevista o jornalista William Lopes, que é especialista no setor de futebol, que vai te dar um oizinho. William, por favor. William está sem microfone. Doutor Walter Feldman, né? E olha, conhecido muito como Valtinho. William? Carinhosamente, o nosso Valtinho, que passou por todos esses segmentos aí na política, foi secretário de esportes aqui em São Paulo também, que a gente teve uma proximidade grande e um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Obrigado, William. Walter, nós vamos ter 40 minutos, Tatiana vai nos informar, talvez a gente tenha que derrubar ao final de 40 minutos e voltamos em seguida, porque a Zoom está absolutamente congestionada e ela tem dado esse problema, tá? Então, não perdendo um segundo, Walter Feldman, secretário-geral da CBF, como será o novo normal do futebol após a Covid-19? Bom, primeiro eu queria cumprimentar você, Agostinho, cumprimentar o William, é uma satisfação. Vocês me desculpem pela aceleração, o Rio está muito parado, mas a CBF continua em atividade absolutamente normal. Fizemos uma grande reunião da diretoria agora, também por teleconferência, mas muitos diretores lá presentes, para avaliar exatamente isso que é o tema da nossa conversa, da nossa live, como é que vai ficar o mundo no futebol pós-Covid-19 ou durante a Covid-19, que é o que nós estamos discutindo exatamente 2 dias depois de uma decisão, eu diria, histórica dos clubes, das federações, daqueles que militam no futebol brasileiro, para saber como é que a gente pode retornar com segurança, com tranquilidade em relação àqueles que são os protagonistas do futebol, que são os atletas, as comissões técnicas, aqueles que são os trabalhadores do entorno, do campo, dos vestiários, aqueles que dão toda a proteção, acompanhamento, daqueles que fazem o espetáculo dentro do campo, nos 90 minutos, nas mais variadas competições. Eu estou muito feliz por participar, como vocês disseram, eu tenho uma história de política muito longa, mais de 40 anos, apesar de ser médico, eu tive a oportunidade, Agostinho, de ser médico e cuidar da vida e da morte, né? Pelo menos naquilo que eu pude atender. Tive a oportunidade de entender a política e sua gestão dos interesses múltiplos na questão do poder, e agora no futebol, entendendo aquilo que é a paixão do brasileiro, a paixão do mundo. Não é uma modalidade esportiva, mas é realmente uma querença pela vitória, pelo sucesso do seu clube, da sua seleção, muito grande. O que vem acontecendo? Nos últimos 5 anos, aqui na CBF, Agostinho, e o William, todos que estão nos ouvindo, nós fizemos todo um processo de reformulação do futebol brasileiro em decorrência daquilo que ele hoje significa como atividade produtiva, como atividade econômica, como atividade de geração de emprego e renda e como espetáculo que entretém bilhões de brasileiros no mundo, bilhões de pessoas no mundo inteiro, particularmente no Brasil, mas também com muita intensidade em grande parte dos países do mundo. Nós entendemos, Agostinho, William e companheiros, de que o futebol no Brasil precisava se profissionalizar, precisava entender que as ferramentas da gestão moderna precisariam ser incorporadas, como compliance, como transparência, como ética, como gestão responsável, como tradução de todos os recursos que chegam, tem que voltar para o espectador, para o torcedor e para a sociedade em geral. Aumentamos muito o número de competições e retomamos o papel do país
com a história do melhor futebol do mundo. Nós ganhamos esse ano muitos campeonatos de base, foi muito importante a seleção brasileira voltando a ter capacidade não apenas criativa em campo, mas incorporando dados da ciência, da tecnologia, da inovação. Nós estávamos num ritmo muito acelerado, fizemos o primeiro trabalho de impacto econômico do futebol e hoje, só para vocês terem uma ideia, o futebol brasileiro corresponde a 0,72% do PIB, isso equivale a quase 54 bilhões de reais, emprega mais de 150 mil trabalhadores, tem 700 clubes inscritos e registrados, tem mais de 15 mil atletas, todos registrados. Nós somos o maior exportador de jogadores para o mundo, correspondendo a 13%. Nós estamos indo muito bem. O ano passado, os campeonatos brasileiros tiveram audiências recordes, contratos com patrocinadores, com televisões que são detentoras dos direitos de transmissão, avançando na área de mídia alternativa, com Twitter, com Facebook, com DAZN, com uma série de outras empresas que hoje colocam alternativas à assistência do espetáculo. Quando iniciamos o ano com um novo calendário, com uma discussão sobre Copa América, sobre a participação incrível dos clubes brasileiros lá fora, com essa nova gestão do Flamengo e o espetáculo que foi o Flamengo o ano passado, mas também num campeonato brasileiro muito disputado, com Copa do Brasil eletrizante, tudo isso muito animados quando vem a epidemia. Essa epidemia que se abalou sobre todos nós que estamos aqui assistindo e debatendo, sobre o futebol sistêmico em particular, e vocês acompanharam. Em poucos dias nós reunimos clubes, federações e todos os agentes do futebol e, junto com a CBF, nós decidimos paralisar todas as competições nacionais e estaduais. Walter, queria te interromper um minutinho, só para dar a palavra para um amigo, que ele vai para uma reunião agora com o governador João Dória e ele vai te saudar em um minutinho, mas é um amigo querido, e como ele é a voz do interior do estado de São Paulo, vou pedir para liberar o microfone do Sebastião Miziara, que ele quer te dar um abraço, vai sair e vai para uma reunião com o governador João Dória e quer levar o seu abraço a ele. Sebastião. Meu irmão Miziara, que prazer. Grande Valtinho, querido Valtinho, eu fico muito feliz e agradecido ao Augustinho por essa oportunidade. Você e o William aí, esse brilhante narrador, que dupla. E o Augustinho, esse que permite e articula os interesses em favor do Brasil. Valtinho, um grande abraço para você. Quando você disse ao Augustinho que saiu da reunião da Confederação porque não queria atrasar, eu me lembrei, você secretário municipal, e eu precisava falar com você como fundador da UVESP. Agenda repleta. Você falou, só tem um horário, às 6 horas da manhã, na padaria, em frente à prefeitura. 5 minutos antes você estava lá, aí pudemos conversar. Querido amigo, um forte abraço e saiba que você faz falta na política brasileira. Eu vejo chefes de poder. Você foi o grande presidente da Assembleia Legislativa, o homem que acabou com o voto secreto. Uma vez eu o vi no aeroporto de Congonhas, você sozinho com a malinha. Hoje, chefe de poder vai com 10 segurança atrás. Grande abraço, Valtinho. Saudade do amigo querido. Obrigado, Augustinho. Obrigado, Miziara. E também te passar, Walter, 2 abraços rapidamente. Um está aqui com a gente, que é o professor Jorge Legman, que é o responsável por esse nosso encontro. Ele que fez a nossa junção, e também do Ronivon. Hoje falei com o Ronivon, que vamos fazer uma live, ele te mandou um beijo querido, então 2 beijos. Jorge Legman e o nosso querido Ronivon. Palavra do William Lopes. William, sua pergunta? Eu aproveito para mandar um abraço para o Jorge e para o Ronivon, meu ídolo das jovens tardes de domingo, Jovem Guarda, momentos incríveis que nós passamos juntos. Ronivon, torço muito por você. Jorge Legman, que é uma figura intelectual proeminente, aí, o grande assessor do presidente Fernando Henrique.
William? Oi, Dr. Walter Feld, uma pergunta que todo brasileiro que gosta do futebol está fazendo nesse momento. É claro que eu não vou pedir para o senhor cravar uma data da volta do futebol, né? Mas a gente sabe das reuniões que as federações têm feito com vocês, da CBF, vocês conversando muito dessa possível volta, com toda a segurança, sem dúvida nenhuma, até porque o futebol passa a ser secundário. Hoje é mais importante de salvar vidas, né? Cuidar das pessoas. Mas procede o que alguns estados estão pensando em fazer? Claro, o eixo Rio-São Paulo, a situação está mais delicada, mas tem estado numa situação melhor nessa pandemia. E tem federação dizendo que dia 17 de maio voltaria o futebol. Isso procede? Não procede? O futebol acontece em maio pela sua visão neste momento ou não? Olha, eu vou aproveitar para dizer o seguinte. Como eu falei na primeira intervenção, nós paralisamos o futebol em respeito às orientações do Ministério da Saúde e decidimos nessa semana iniciar o processo de retorno exatamente por uma pergunta que o Ministério da Saúde nos fez, se era possível nós voltarmos com segurança. Felizmente, nós já tínhamos elaborado um protocolo de segurança para o retorno do futebol brasileiro, baseado em procedimentos dados por passos consistentes e subsequentes. O que significa isso? Nós consideramos, nesse momento, que com a aprovação do Ministério da Saúde, mas tendo que ser referendado pelos secretários de saúde estaduais e municipais, é possível, nesse momento, voltarmos aos treinos, somente aos treinos, com exames clínicos, com história de todos aqueles que vão participar do palco do futebol nesse momento dos treinos, com testes periódicos, com avaliação de temperatura, com redução máxima de aglomerações, até entre esse pequeno grupo daqueles que compõem a comissão técnica, os jogadores e os trabalhadores, com restrição de vestiário, com restrição de alojamento e de refeitórios, para que a gente possa ter quase configurado no CT aquilo que praticamente ele faz em casa. Eu diria que talvez com alguns aspectos mais rigorosos, porque ele terá um médico, eu diria, permanente, os testes realizados quando forem necessários de maneira sequencial e com todo o cuidado para que não haja o cruzamento de uma linha que leve a ideia de insegurança para aquele atleta ou para aquele profissional. Mas nós não temos nenhuma possibilidade, nesse momento, de falar em retomada das competições. Seria insensato. Esse período de treinamento pode ser de 15 dias, 20 dias, vai depender muito do sucesso e da dinâmica desse retorno controlado e seguro e vai depender da evolução da epidemia. Mas nós já temos muito claro, William, se nós voltarmos num determinado momento, as competições serão com portões fechados. Walter, o futebol ele tem um poder extraordinário de inclusão social e econômica. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a CBF tem feito nestes anos e aumentou extraordinariamente a inclusão social, inclusive com o futebol feminino. Olha, é muito grande. Você disse muito bem, Agostinho. O futebol ele existe em qualquer lugar do país, ou de maneira organizada, através de competições nas federações estaduais, todas elas, em qualquer estado brasileiro, tem federação, tem clubes profissionais, tem clubes amadores, tem atividades sociais. Não existe um canto, seja no centro do Xingu, eu tenho falado com os índios do Xingu, seja com os meus amigos de Roraima, do Acre, do Extremo Sul, do Mato Grosso, do Pantanal, todos os lugares existe atividade relacionada ao futebol, profissional ou não. E nós, captando essa informação, Agostinho, desde que entramos na CBF, há 5 anos atrás, nós criamos a chamada CBF Social e criamos uma gerência. O som tá bom?
Olha, alguém está com o rádio ligado ao celular. Eu pedia, por favor, que desligasse sons externos à live, para não atrapalhar a sequência. Desculpe, Walter, pode voltar. Nós criamos, Agostinho, a chamada CBF Social, criamos uma gerência de responsabilidade socioambiental e iniciamos inúmeros programas, inúmeros, para exatamente compreendendo essa função social do futebol, darmos a ela organicidade, darmos a ela conteúdo, consistência metodológica e criamos, a partir daí, o programa Gol do Brasil. O que é o programa Gol do Brasil? É a instalação de escolinhas de educação baseadas no futebol. Veja bem, eu não falei escolinhas de futebol, falei escolinhas de educação complementar baseados no futebol. Nós nos baseamos numa informação da ONU que tem estabelecido princípios e valores através de 10 expedientes e com cada um desses expedientes nós ensinamos educação através do futebol para já milhares de crianças em todo o país e pretendemos, com os recursos do legado da Copa, ter em todos os estados brasileiros e em parcerias com prefeitos, governadores, entidades sociais, com apoio da iniciativa privada, em 10, 20 anos, nós temos um futebol social estruturado metodologicamente que tenha uma enorme contribuição com a educação. É isso que nós queremos. Nós não queremos formar atletas. Isso é formado quase de maneira espontânea em todo o território nacional. Nós queremos formar cidadãos que tenham princípios e valores e sejam extraordinários pedreiros, motoristas, médicos, engenheiros, professores, e o futebol pode dar uma contribuição adicional a essa formação consistente. Obrigado, Walter. William? William? Enquanto o William não entra, então, eu faço a próxima pergunta. Walter, uma questão que para nós é muito importante, o futebol, ele está hoje sendo negociado, as transmissões da Rede Globo estão liberadas pelo que a gente tomou conhecimento. Isso hoje é um assunto importante nesse momento de Covid-19. Como é que seriam as transmissões dos jogos a partir de 2020? Infelizmente não aconteceu como deveria. Hoje os Estados Unidos já recebe sinais dos jogos aqui do Brasil, do Campeonato Brasileiro? Essa é uma pergunta muito importante, porque também é uma transição. Você sabe que o futebol brasileiro, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é o mais disputado do mundo. Nós temos de 12 a 14 clubes em condições de se sagrarem campeões, diferentemente de qualquer outro país. Em geral, um país tem 2 clubes, como, por exemplo, a Espanha, ou tem a Itália, ou tem a França com 2 clubes, eventualmente a Inglaterra tem 3, 4 clubes, o Brasil não, 12. Sempre é possível um grande time do Brasil se sagrar campeão e, dependendo, inclusive, para fazer uma revelação da nossa história, tem times do interior, de cidades, inclusive pequenas, que já foram campeões brasileiros, campeões nacionais. Então, nós temos um futebol da mais extraordinária qualidade e competência, mas ele não é conhecido no mundo. O que é conhecido no mundo é a seleção brasileira, mas os clubes não são. É diferente da Europa. Nós temos mais conhecimento de clubes europeus do que de seleções europeias, a não ser no evento da Copa do Mundo. Nós queremos inverter esse jogo, Agostinho. Como é que nós vamos fazer? Vendendo os direitos de transmissão do futebol brasileiro para fora. Nós estamos encerrando uma negociação com todo o mercado, com todos os clubes, 20 clubes da Série A, com os clubes da Série B, e nós vamos vendê-los associados à comercialização de apostas, que hoje é uma prática de todas as modalidades esportivas do mundo. Estamos na fase final de assinatura de contratos e é muito possível que, a partir de 2020, ouça bem, nós acreditamos na recuperação da epidemia para já comercializar e vender os direitos de transmissão para todo mundo no futebol brasileiro ainda esse ano. William? William?
enquanto o William... Doutor Walter Feldman, a situação do Campeonato Brasileiro, dependendo do que nós vamos ter de datas a partir... Está me ouvindo? Calendário mais bem enxuto, né? Mais enxuto com relação a esse segundo semestre, e um campeonato brasileiro de 38 datas, 38 rodadas. Existe uma opção, vocês estão trabalhando em hipóteses, por exemplo, diminuir essa quantidade de rodadas, mudar o regulamento, ultrapassar e chegar e entrar 2021 na sequência do campeonato? Bom, mostra bem que você é um extraordinário jornalista esportivo. Tem na ponta da língua todas as informações. Como é que a CBF trabalha hoje? Trabalha com um cenário de muita esperança, muito otimismo e conservador, exatamente por conta disso. Nós acreditamos que esse período de treinos vai se dar num determinado tempo, mas acreditamos que após esse tempo, sempre sintonizado com as autoridades de saúde, nós poderemos reiniciar os campeonatos estaduais, concluí-los nas suas 4 ou 6 rodadas, iniciarmos a Copa do Brasil e iniciarmos os campeonatos brasileiros, Série A, B, C, D, campeonatos femininos e campeonatos de base. Como? Com ajustes. Nós temos a vantagem esse ano de não ter mais a Copa América, não sabemos como que vai se dar as Copas continentais, Libertadores e Sul-Americana. É mais difícil. Se o estadual é difícil, imagina o nacional, imagine um que tenha 10 países envolvidos. Então, é possível que haja dificuldades, mas o nosso, quem sabe, poderá caminhar com mais tranquilidade. Por isso que é esse momento, William, do ensaio do treino. Se por acaso nós pudermos, numa determinada data, que não é 17, que não é 27, o presidente Rogério Caboclo brinca, pode ser 37, 47, nós não queremos, nesse momento, sinalizar com nenhum reinício e retomada dos campeonatos, quando for possível, quando as autoridades de saúde sinalizarem, quando a gente já tiver praticado o ensaio dos treinamentos. Agora, nós ainda acreditamos 38 rodadas, conclusão da Copa do Brasil, retomada dos outros campeonatos nacionais e possibilidade real de termos os campeonatos estaduais concluídos. Vamos aproveitar, provavelmente, aquele período sagrado do final do ano, entre o Natal e Ano Novo. Infelizmente, nós provavelmente não poderemos ter esse período sagrado de férias, terão datas prováveis do calendário nacional e é possível, dependendo do início, da retomada do calendário como um todo, que tenhamos, talvez, que usar algumas datas de 2021. Walter, daqui a pouco nós vamos abrir, então, para algumas intervenções de quem está aqui conosco. O primeiro vai ser o Coronel Bizarria, vai fazer a primeira pergunta, eu vou passar daqui a pouco. Depois vai ser o Juan Pérez Carrillo. Depois é o Wilson Levorato, vai fazer uma pergunta também. E depois o Virgílio Carvalho, que deu. Nós vamos fazer essas 4 perguntas, mas antes de eu passar a eles que façam as perguntas a você, vou pedir que façam as perguntas bem rápidas para que a gente possa ter respostas rápidas e atender mais amigos que estão presentes. Pergunta rápida a você, Walter, se você puder responder. Quanto faturou a CBF em 2020? Quanto ela pagou de impostos para os cofres públicos do Brasil? Olha, em termos de faturamento, eu diria que nos aproximamos pela primeira vez na história em torno de 1 bilhão. Agora, vamos considerar alguns fatos. Primeiro deles, nós recebemos finalmente um forte aporte da FIFA correspondente ao legado da Copa do Mundo 2014. Nós recebemos 40 milhões de dólares. Esse dinheiro é dinheiro, Agostinho, carimbadíssimo. Ele tem que ser utilizado para a construção de centros de treinamento nos 15 estados do Brasil que não receberam a Copa do Mundo. Nós temos que desenvolver o campeonatos de base, campeonatos femininos, atividade social e atividades de saúde do futebol. Então,
é um dinheiro que não dá para mexer para outras atividades, a não ser com esse carimbo da FIFA. Segundo, nós pagamos 170 milhões de reais de impostos. A CBF poderia ser uma entidade isenta, imune àquilo que é mais ou menos a prática dos clubes brasileiros, que a CBF historicamente não aceita. Ela prefere ser uma entidade privada que paga regularmente seus impostos e contribui com o Brasil adicionalmente, além de 537 milhões de reais que nós investimos no futebol, financiando as 20 competições. O Brasil precisaria de umas 50 CBFs, não estaria nessa crise, né, Walter? Parabéns, eu sabia da resposta, mas parabéns. Fico muito orgulhoso de ter uma empresa, uma entidade como esta, produzindo receita, gerando investimentos sem nenhum problema. Palavra para o Coronel Bizarria. Pergunta, por favor, rápida, para ter uma resposta rápida do nosso convidado Bizarria. Obrigado, Agostinho. Certo, é um prazer falar com você, Valtinho. É um prazer revê-lo depois de tanto tempo, tantas histórias que nós temos juntos. Mas, basicamente, a nossa pergunta se foca, é claro, na questão da segurança, certo? Do retorno, não só da segurança no tocante à saúde, mas principalmente na segurança física dentro da organização dos campeonatos. Bom, primeiro, Bizarria, eu quero dizer que uma alegria enorme rever você. Eu vou combinar com o Agostinho, aparecer de vez em quando nessa live, que eu consigo ver meus grandes amigos com uma alegria assim, que eu diria que é surpreendente para mim. Eu fico até emocionado, tantas coisas, com tantos que nós fizemos juntos, e dizer o seguinte, isso é mantra. Nós só voltaremos se tivermos segurança absoluta dentro daquilo que é o imponderável da saúde e da medicina, evidente. Ou seja, não é uma ciência exata. Mas hoje nós estamos convictos, acabamos de receber um pronunciamento técnico do Ministério da Saúde, através do secretário de Vigilância Epidemiológica, Wanderson Kleber, dizendo que o nosso protocolo é exemplar, é robusto, é consistente. Ele permite que o retorno seja seguro. E se alguém, evidentemente, aparecer com a doença ou outras doenças, eles serão afastados e imediatamente será feito todo um trabalho de revisão para ver se houve algum tipo de contaminação. Então, eu diria que, nesse momento, se tivermos localmente aprovação, por exemplo, aí em São Paulo, eu sei que você deve estar em São Paulo, se o Dória, o Davi Uip, o secretário Edson Aparecido, o Zé Henrique considerarem, avaliarem o nosso protocolo e tiverem a concepção, Bizarrias, da chamada prevalência setorial, de que é possível, inclusive, a gente contribuir para a ciência do combate à epidemia, você ter um grupo muito fechado, com controle absoluto, nós poderemos, além de retornar com segurança no futebol, estamos dando uma contribuição científica para que a gente tenha dados exatos de como esses grupos de risco que trabalham no futebol devem ser considerados nesse momento. Juan Pérez Carrillo, sua pergunta, Juan. Valtinho, tudo bem? Faz tempo. Ô, Juan, prazer. O prazer é todo meu. O Walter, em função desse atraso dos campeonatos neste ano, e provavelmente encavalar o ano que vem, você vê alguma alternativa de mudanças nas regras dos campeonatos tipo brasileiro ou mesmo na Copa América para que caiba no período devido? Juan, primeiro uma alegria te rever, tantas coisas juntos também. Acho que o Agostinho chamou os meus amigos aí para poder participar dessa live. É o seguinte, a Copa América já está transferida para o ano que vem. Não sabemos como será Sul-Americana e Libertadores, mas a Conmebol tem trabalhado muito. O nosso presidente Caboclo tem uma relação muito estreita, tanto com Alejandro Domingos, presidente da Conmebol, como com o Infantino, presidente da FIFA. Hoje, a CBF tem uma inserção no futebol mundial muito forte, muito consistente, que permite que a gente saiba exatamente os movimentos do futebol mundial. E essa sua pergunta, Juan, é muito importante, porque a imprensa quer saber muito disso, ou seja,
como o calendário vai ficar apertado. Seria possível mudar, por exemplo, estruturalmente o Brasileirão para o mata-mata, ou fazer semelhante ao calendário europeu, ou poderia ser de um turno só. Eu diria que as alternativas estão sendo todas pensadas. Nesse momento, nós não ponderamos a necessidade de ter mudança estrutural do calendário do futebol brasileiro. É possível, com cancelamentos, particularmente das atividades internacionais, nós ainda, se a epidemia, evidentemente, não se estender muito, nós achamos que, nesse momento, como ainda não teria havido o início do Brasileirão, tá certo, Juan? Seria no começo de maio. Como isso ainda não aconteceu e nós já estamos sugerindo a volta aos treinos, nós achamos que é possível ainda, dentro desse ano, fazer um encaixe que permita a conservação do calendário original. Walter, antes de passar a palavra para a pergunta do Levorato, nós temos só agora 5 minutos. Então, depois nós vamos ter que desligar, ela vai sair do ar e nós entramos automaticamente no mesmo link, porque isso é um problema da Zoom e não nosso. Então, se por acaso, então, a pergunta do Levorato interromper, a gente volta com a sua resposta. Levorato, sua pergunta, por favor. Valtinho, é um prazer gigante estar com você, nós que já fizemos um monte de coisa juntos. Verdade. Você é absolutamente incrível. Uma pessoa do bem, uma pessoa que visa o bem da comunidade. E você está hoje com uma missão. A gente que vê, por exemplo, o Disney, 2 anos fechado, a probabilidade, Las Vegas, 100 mil apartamentos fechados, esperando a mudança no mundo, a criação de uma vacina para combater esse mal que apareceu. Como todos os negócios, por exemplo, o nosso negócio financeiro, que o Agostinho, você conhece muito bem, você tem retail, middle, high middle, corporate, high corporate, specialized corporate. No futebol, você tem que se preocupar com a CBF, mas você tem aí um downsize de tudo aquilo que são os negócios, que são os times, que são tudo aquilo, o estádio, tudo aquilo que dá o break-even e o payback. O que você está fazendo, você que é o nosso líder, para viabilizar e trazer, né, para um futuro sustentado os times de futebol que têm estádio, que têm custos, que têm jogadores caríssimos e não tem, pela atividade profissional voltando aí à baila, a rentabilidade para fazer o break-even e o payback de tudo isso, para que eles não entrem numa linha de bancarrota e de inviabilidade. Futebol ele tem que ser sustentável top-down e bottom-up, concorda? O que você está fazendo, Valtinho, para ajudar esse pessoal a pensar grande para um futuro sustentável? Olha, a tua pergunta é pergunta para um seminário, né? A gente teria que discutir exatamente tudo que nós vamos fazer com esse desastre que está sendo o Covid-19. Desastre para tudo. Não há talvez um setor da economia que não tenha tido dificuldades, a não ser aqueles que se apropriam corretamente do ponto de vista do mercado, como o iFood, como o Delivery, como a Amazon, aqueles que, na verdade, já trabalhavam nessa perspectiva da casa, de levar os produtos para dentro das residências, mas grande parte, ou absoluta maioria, está tendo prejuízos gigantescos. Acho que nós vamos ter uma parte de quebradeira se não houver apoios institucionais que estão sendo oferecidos, mas também nos limites, porque não dá para segurar a economia como um todo, e uma volta mais rápida possível para impedir que a quebradeira se transforme num dominó insustentável e que a volta, Levorato, seja uma volta que eu tenho falado muito com efeito rebote. Eu vou dizer, por exemplo, no futebol. Acho que o futebol terá um efeito rebote. Quando nós voltarmos, as audiências da televisão serão gigantescas. Os patrocinadores, na minha opinião, disputarão esse espaço, que a visibilidade vai aumentar muito. E a presença de público será grande quando os estádios